não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? O Cristo não disse aos apóstolos: tudo que eu fiz, vós o fareis? Como é que com a mera salvação da alma você poderia fazer isto? O apóstolo não diz: não sou mais eu que estou aqui, é o Cristo que está aqui em mim? Como é que com a perspectiva da mera salvação ele poderia obter isso? Como é que sem uma iniciação ele poderia obter isso? Impossível. E no entanto estas possibilidades superiores existem, e a história dos santos está repleta delas, repleta de realizações que do ponto de vista meramente terrestres são absolutamente impossíveis. A começar, vamos dizer, pelo famoso fenômeno dos corpos incorruptíveis, que passa 1000 anos e o corpo do sujeito não apodrece. Então, isto aí é a marca de uma ação divina que está diante de você fisicamente. É por isso que o pessoal fala muito de espiritualidade. Eu acho que quando ouço falar de espiritualidade, eu já começo a proteger a minha carteira, tá entendendo? Porque não se trata de espiritualidade, se trata de Deus, da ação divina real, da pessoa real. Não é isso? Quando você perde essa perspectiva, o número de questões absurdas que aparecem na sua cabeça e de polêmicas religiosas absolutamente inúteis e destrutivas prolifera, que é uma coisa incrível. Então, se você entende que a fé não é uma crença, porque uma crença é apenas a admissão mental de uma verdade, tá certo? Mas que a fé é um ato de confiança numa pessoa real, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, então aí você começa a entender que a maior parte, vamos dizer, das dúvidas teológicas não podem ser resolvidas por meios humanos. Você tem que aguardar que o próprio Deus fale. E se ele não falar, quer dizer que você não precisa saber daquilo naquele momento. No entender de Deus, você não precisa saber, você não precisa ter a resposta. E aí que eu lembro do famoso ditado russo: um só idiota consegue fazer mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder. Não é isso? E as polêmicas religiosas surgem dessa pergunta: e isso, e aquilo outro, como é que você explica? Meu Deus, isso está tão longe, mas tão longe do espírito cristão. Não é isso? Quer dizer, isto é uma curiosidade insana. A própria Bíblia diz: não se meta em assuntos que estão superiores à sua capacidade. Eu acho que ele diz mais de uma vez. E a maior parte das dissensões teológicas são desse tipo. Como é que você sabe se é assim ou assim? Fala: eu não sei. Quer dizer, essas duas palavrinhas mágicas, não sei, não é isso? Ou só Deus sabe, e eu acho que essas estão na base da vida cristã. Porque quando perguntaram ao nosso Senhor Jesus Cristo quando ia acabar o mundo, o que ele respondeu? Ele disse: eu não sei, só Deus Pai sabe. Opa, tem algo que o Jesus, no Cristo, não sabe? Sim, ele disse isso: eu não sei, só Deus Pai sabe. Eu entendi isso desta maneira. Jesus Cristo é o Logos, é a inteligência divina, a razão divina. E Deus Pai o que é? É a onipotência, é a vontade divina. Portanto, o mundo acabará não em decorrência de alguma lei geral que tenha que ser cumprida, mas decorrerá de uma livre decisão da vontade soberana de Deus Pai. Então não há como saber mesmo. Porque se soubesse, então Deus Pai estaria sob o controle intelectual de Deus Filho, que não é possível. Está entendendo? Então, se o próprio Jesus Cristo admite que há um limite para o que ele conhece, qual é a nossa dificuldade de dizer não sei? Por exemplo, as discussões entre católicos, protestantes, ortodoxos, isso é a maior parte das coisas. Claro que existem problemas que são reais, mas que não tem solução.
Agora, todos nós nos apegamos a ideias às quais nós aderimos na adolescência. Isto é importante. Eu tenho algumas coisas que eu aprendi na infância, não na adolescência, e as quais eu mantenho. Mas do que eu pensava na adolescência, eu joguei tudo fora. Era tudo besteira. Né? Porque na adolescência você está buscando se definir. Você definir a sua figura, a sua personalidade. Você não está interessado na verdade. Então o que você chama de verdade é apenas aquilo que reforça a sua autoimagem. Você precisa disso, é uma espécie de muleta psicológica. Né? E se alguém te demonstra que aquilo é falso, a sua personalidade cai. Ora, mas você não alcança a maturidade quando você não está disposto a jogar fora todas as suas ideias e a moldar-se à verdade tal como ela vai aparecendo aos poucos. Não é isso? Então, o interesse por esses assuntos espirituais, entre aspas, ele se espalhou no Ocidente a partir do século XIX, primeiro com o movimento ocultista, que antecipou a chamada Nova Era dos anos 60, e depois, vamos dizer, com a escola tradicionalista, que entrou criticando o ocultismo e tentando substituí-lo por uma coisa intelectualmente mais elevada. Tudo isso se espalhou de uma maneira extraordinária. Mas, em geral, eu não vejo nas pessoas que estão em o interesse por Deus. Eu não vejo. Né? Eu vejo o interesse cognitivo, tá certo? Compreender certos mistérios, decifrar certos símbolos, etc. Tudo isso é muito bonito e às vezes pode ajudar, mas também pode atrapalhar do mesmo modo. Eu vejo assim que no meio tradicionalista eu não vi nenhum exemplo de virtude assim, mas eu vi uma virtude normal, pessoa educada, simpática, etc. E daí? Não era ladrão, sabe? Mas um exemplo de santidade eu não vi. Eu não vi ali ninguém fazer milagre. Eu não vi ali ninguém curar uma hemorroida com uma oração. Não vi. Tá certo? Então tudo isso me parece de uma pobreza, assim, de uma riqueza intelectual formidável, claro. Mas que em comparação com a mais mínima ação real de Deus no mundo, é nada. Né? Então, no fim das contas, o grande conclusão final deste curso, quer dizer, eu estou enunciando a conclusão na penúltima aula e não na última, e ainda temos mais uma, é certo? É esta: quase tudo o que no mundo está se vendendo como esoterismo e iniciação não tem nada de iniciático. Ou a coisa tem o poder de te transfigurar, tá certo, no próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ou não tem nada. Não é isso? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Se estão ouvindo, avisem pelo chat.
Então vamos lá. Aqui tem uma pergunta da Estela Caime. Ela tira uma conclusão, ela está perguntando se é certa. Ela diz: porque se você não ama nosso Senhor Jesus Cristo e não o busca, a Ele e apenas a Ele, acaba tudo sendo uma busca de poder e conhecimento no mundo, mas que nada tem a ver com a busca e o seguimento da pessoa de Cristo, que é o único que, através dos seus sacramentos, seus santos, onde a intervenção de Deus no mundo se torna clara, se fez carne, por exemplo, os estigmas de São Francisco, Santa Rita, Padre Pio, a incorruptibilidade dos corpos dos santos, ou mesmo milagre lanciano, etc., pode te dar não só a salvação, mas também essa divinização a que São Paulo se refere. Os santos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A sua conclusão está certa, está meio expressa um pouco de maneira meio confusa, mas está certíssima. É importante ter em vista o seguinte: o René Guénon compara a realização de milagres ao que no hinduísmo corresponde ao que eles chamam de poderes ou siddhis, e que são apenas manifestações externas de um estado interior. Por exemplo, o sujeito Brahmana que chegou a um certo nível de realização, ele adquire certos poderes, mas que esses poderes eles não têm valor nenhum. O que importa é o estado espiritual interno. Bem, a comparação dos siddhis com os milagres cristãos é absolutamente inviável, porque os milagres cristãos não são poderes adquiridos por um indivíduo humano, são a própria ação de Deus. Não é o Padre Pio que faz o milagre, é Jesus que faz o milagre, tá, usando como instrumento. Ele na verdade não tem poder nenhum. Isso aí está muito claro no Evangelho, não é isso? Então não há poder a não ser o do próprio Cristo, tá certo? Então essa, vamos dizer, sua conclusão está muito, muito certa. Quer dizer, o que quer que você busque fora disso realmente é outra coisa. Não é isso? Vamos aqui, outra pergunta. Luiz Pancotti: eu gostaria de entender melhor qual é o grau de infiltração da maçonaria na Igreja Católica do Brasil, e se a maçonaria está infiltrada pelo Islã aqui também. A resposta é não sei, porque simplesmente não há estudos sobre isso. Existem estudos esplêndidos feitos em outros países, tá certo? Como por exemplo na Espanha, o historiador, brilhante historiador Ricardo de la Cierva, que é um bastante sereno e bastante objetivo e imparcial, não escreve com raiva, escreveu acho que mais de 10 livros a esse respeito, tá certo? Livros que são, para mim, são indispensáveis. O próprio Angel Miller, que é um adepto da maçonaria, me parece um historiador bastante razoável e bastante objetivo também, né? Agora, no Brasil, a bibliografia maçônica que existe ou é maçônica ou é antimaçônica, mas daquela antimação histérica, entendeu? Não adianta nada. Então o negócio é todo mundo, vamos dizer, vamos acalmar, vamos tentar entender o que está acontecendo, tá certo? E se a maçonaria está infiltrada pelo Islã no Brasil também, falando, não tenho a menor ideia. Eu estou falando, não há estudo sobre isso. Sobre a maçonaria americana, vocês podem ver, por exemplo, os vídeos e os livros de um senhor chamado Bill Schnoebelen. Schnoebelen escreve-se Schnoebelen, que foi um sujeito, um grão-mestre maçônico que desistiu, passou para a igreja protestante e faz umas conferências que são uma riqueza de erudição assim, absolutamente monstruosa, né? Ele é um anti-maçom, mas não é um anti-maçom hidrófobo idiota, ele sabe o que está falando, né? Ana Maria Silveira Campos Grebler pergunta: a Igreja Católica deveria se unir urgentemente à Bizantina pelo nosso bem? Mas é claro que sim. A divisão das igrejas, tanto o cisma do Oriente quanto o cisma do Ocidente, não são coisa boa, e unificar as igrejas, como bem percebia Leibniz, é a coisa urgente. Porém, é o tal negócio. Será que alguém está querendo isso? Se alguém, por exemplo, em Roma tivesse querendo isso, já teriam feito a famosa consagração da Rússia pedida por Nossa Senhora em 1917, que os caras não fizeram até agora, né? Então quer dizer que existem pessoas interessadas no contrário, pessoas e grupos interessados no contrário.
também eu não creio que seja possível nenhuma conciliação sem concessões de parte a parte, mas é o tal negócio. No Concílio Vaticano II, a Igreja Católica fez muitas concessões onde não devia e não fez as que devia. Tá certo? Então, por exemplo, você fazer concessão que vai mexer na doutrina fundamental, você não pode fazer. Mas tem uma série de coisas de ordem, vamos dizer, ritual, doutrina social, etc, etc, que pode ser cedida, né? Então, eu, por exemplo, aqui no começo da aula, eu falei sobre... Tem aqui a pergunta do Maurício, que foi muito interessante. Você pode fazer a pergunta de novo, por favor? Fala mais alto, bem alto. Qual era a motivação estratégica, o motivo da transformação das corporações de ofício para sindicatos na Revolução Francesa? É muito simples. Os líderes, os próceres da Revolução Francesa estavam interessados na criação de um regime capitalista moderno. Tá certo? Portanto, vamos dizer, a livre contratação do trabalho era uma condição indispensável. E as corporações de ofício tinham o monopólio de certas profissões. O mercado de trabalho não era livre. Tá certo? Então, bom, não se pode negar que o advento do capitalismo moderno criou recursos econômicos absolutamente fabulosos, tá certo? Salvando da fome e da morte milhões de pessoas. Nós não podemos deixar de reconhecer isso, tá certo? Então, algum benefício disso resultou para a humanidade. Não adianta você ficar cuspindo no capitalismo, tá certo? Quando a sua própria sobrevivência depende dele. Tudo nesse mundo, vamos dizer, é aquilo que dizia o Petre Tutsi, só o evangelho é absoluto, o resto é tudo relativo. Tá, então, vamos dizer, essas condenações morais que nós fazemos ao capitalismo, ao comunismo, todas elas têm que ser mediadas pela consciência da relatividade das situações humanas. Não é isso? Então, por exemplo, você jogar fora toda a análise que o próprio Karl Marx faz do capitalismo só porque você é contra o regime comunista, fala, não, você não pode fazer isso, aí é fanatismo idiota, né? Do mesmo modo, você jogar fora tudo que o capitalismo deu à humanidade só porque você acha que mas isso aí é o crime de usura se espalhou pelo mundo. Fala, não, as coisas realmente não pode ser assim, tá certo? Nós temos que jogar as coisas não pelas palavras, meu Deus do céu, mas pelo que substantivamente elas referem. Por exemplo, eu acho que o Ludwig von Mises explicou muito bem a questão dos juros. E ele disse o seguinte, ele disse que a diferença entre o rico e o pobre não é só que o rico tem mais dinheiro, é que o rico não precisa gastar o seu dinheiro na mesma hora, né? E o pobre precisa, ele ganhou o dinheiro, ele já tem que gastar para comer, tá certo? Então, existe um tempo. Quando você empresta o dinheiro, você está emprestando um dinheiro atual em troca de um dinheiro meramente virtual que vem depois. E você tem que ser remunerado por isso. Quanto? Só tem um critério possível. Quanto o cliente está disposto a pagar, né? Se você, na hora que eu estou no aperto, me empresta um dinheiro e eu te prometo pagar aquilo com 50% e eu aceito isso, então qual é o problema? Não, quer dizer, você emprestar um dinheiro para um sujeito que está querendo montar uma firma, tá certo, e cobrar juros dele, não é a mesma coisa que você emprestar um dinheiro a um pobre ou uma viúva, tá certo, com juros escorchantes. Não é a mesma coisa. A palavra é a mesma, juros, usura, etc, etc, mas a coisa não é. Então, muito pessoal que defende a doutrina social da igreja a entende na base das palavras. Isso aí, ontem mesmo estava explicando isso aí, né? O pensamento é uma criação humana, você que cria suas ideias, você cria as frases, você cria as afirmações, negações, etc, etc. Isso aí só vale quando você segue de perto a criação divina, que é a própria realidade. Nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas, diz Santo Tomás de Aquino, tá certo? Então, as nossas palavras só valem quando elas acompanham as coisas reais, tá certo? Não quando elas adquirem uma autonomia e você começa a tirar consequências do que você mesmo pensou, tá certo? Então, por isso que eu falei do pensamento pesado. O pensamento geralmente é leve, ele sai voando, como dizia o Ciro Rodrigues, depois copiado pelo Caetano Veloso, tá certo? Isso aí, pensar é fácil, de pensar morrer um burro, tá certo? Um burro, um urubu, um papagaio, etc, etc, né? Mas existe um pensamento pesado, que é aquele que se recusa a tirar consequências e espera que as coisas se manifestem, né?
Só Deus tem, vamos dizer, o controle do curso total da realidade, tá certo? Então nós temos que esperar que a realidade fale. Eu expliquei isso uma vez sob o título da contemplação amorosa. Agora estou lançando esse tema do pensamento pesado, quer dizer, o pensamento que não se move facilmente pela sua própria iniciativa, mas que espera as coisas dizer, as coisas falarem, né? Ou como está nos ideias do Tolstói, como se a própria vida falasse, né? Espera que a vida fale, né? Então, vamos dizer, eu creio que 90% pelo menos das discussões teológicas são nesta base. Por exemplo, ontem eu estava explicando, vamos dizer, que a questão da fé e das obras é uma questão que não faz sentido algum. Por quê? Porque a fé não é uma coisa que você recebe que está pronta de uma vez por todas. A fé é um processo, é uma dialética interior. Não é isso? Por isso que você pede para Deus aumentar a sua fé. Se ela viesse pronta, não precisava aumentar. Não é isso? Então, a simples fé já é uma ação. Ela não é uma coisa, ela não é um estado que você conquistou e no qual você permanece. Então ela é uma ação, então é uma obra. O simples fato de você continuar tendo fé já faz parte da obra, meu Deus do céu. É? E as obras, por sua vez, o bem que você faz, elas são, veja, uma coisa é você ter aqui uma crença e daí você age em função desta crença. Você pratica, você tem uma prática coerente com esta crença. É assim, vamos dizer, as obras da fé cristã são assim? Eu falo, claro que não. É? Se é apenas você que está praticando um bem porque aquilo decorre da sua crença, você está na esfera do humano, meu Deus do céu. É uma mera ação humana. Agora, quando é o Espírito Santo que está agindo através de você, tá certo? Então, esta obra não é a aplicação da fé, é a própria fé. Estão entendendo? Então qual é o problema? Os caras ficam dizendo, o que salva é a fé, ou a fé é as obras, é as obras. Vocês estão tudo louco? Me mostra uma fé que não seja obra. Para não ser obra, ela precisa vir pronta de uma vez por todas. Daí alguém disse, não, mas a fé como virtude é dada pronta. Depois o desenvolvimento da fé é o esforço nosso. Eu digo, mas você percebeu o que você falou? Você disse a palavra virtude. O que quer dizer virtude? Virtude quer dizer potência. Portanto, uma possibilidade concreta. Essa possibilidade te foi dada, mas a possibilidade em si é nada. Por isso que eu digo, quando o apóstolo diz a fé sem as obras é morta, ele não quis dizer o seguinte: se você professa uma fé, mas não age em função dela, você é um mau cristão. Isso é o sentido vulgar da coisa. Mas ele não disse a fé sem as obras é uma fé diminuída, é uma fé que não sabe. Ele disse é morta. Morta é aquilo que não tem vida, não age. Então ela não é nada. Ela é apenas uma possibilidade teórica. A partir do momento em que a fé começa a se desenvolver interiormente em você, ela já é obra, ela já é ação. Então é disso. Então para que ficar discutindo se a fé, as obras, etc. Vocês estão tudo louco. Que nem aquilo que você fala da genialidade, né? Citando Gates. Gates dizia que se você é gênio, então trabalha, vai lá, trabalha, faz as coisas direitinho, né? Não, mas é mais do que isso. É muito mais do que isso. O que o Goethe está falando de obrigações sociais e mundanas que advêm da genialidade. Tá certo? Então ele está falando num outro plano. E o que eu estou dizendo, vamos dizer, é que a fé em si já é uma ação. Ela é a ação do Espírito Santo e é a ação humana. Ela não é uma coisa que vem pronta. Você diz, mas a virtude é pronta. Sim, mas a virtude é potência. A potência sem o ato não existe. Não é que ela é mais fraca. Então a fé sem obras não é assim. Isso não tem nada a ver com a hipocrisia. O sujeito que diz uma coisa, mas não age em função dele. Não, você acha que isso é um preceito idiota da moral burguesa? É uma figura de linguagem da moral burguesa? Está chamando o outro de hipócrita porque ele não age em função das suas crenças. Você acha que a Bíblia vai perder seu tempo falando das coisas nesse nível? Não, eu estou falando uma coisa muito mais profunda e muito mais séria. Entendeu? Que se a própria fé ela não é uma obra, ela não existe.
né? A fé não pode existir como coisa pronta. Tá, né? Então, Faça outra pergunta, mas faça algo. os maçons, eles falam da origem, né? A origem, digamos assim, mítica em relação aos templários, né? Existe fundamento nisso? Eu já ouvi falar que não, né? Mas sempre se remetem aos templários, como se isso fosse uma certa origem da maçonaria, né? Existe algum fundamento nisso, mas nós precisamos distinguir o que é a continuidade histórica concreta de uma organização do que é aquilo que o James Billington chama linhas de significação, que se repetem e prosseguem ao longo dos anos sem que haja nenhuma pessoa conectando uma coisa com a outra. Entendeu? Como, por exemplo, isso se vê em literatura comparada, certas figuras que reaparecem, tá certo? Que reaparecem. Não é porque o sujeito leu o outro, às vezes ele não leu, mas aquela figura, para você dizer, está no ar, está impregnada na cultura e alguém repete aquilo. Então, eu acredito que essa continuidade histórica milenar que os maçons alegam é mais na ideia da linha de significação do que da continuidade concreta de uma organização. Então, ela existe, tá certo? Mas ela não existe como continuidade concreta. Isso é o que eu acredito. Não sei se está certo ou errado, mas eu acho que está certo. Então, se disser que existe a continuidade, está certo. Se disser que não existe, também está certo. Porque existe num sentido e não existe no outro. É a velha técnica do Aristóteles, né? Você pega uma afirmação, um conceito, e você descasca os vários níveis de significação que ele tem. E daí você vê que em alguns desses níveis a afirmação é verdadeira, em outros não. Está entendendo? Isso é que é dialética. Agora aqui o Bruno Barros perguntou: o que dizer de pessoas que buscam iniciação em sociedade relacionada com o mal? Como pode um ser humano criado por Deus buscar o decaído? Fala, bom, mas é exatamente isso que eles querem, e a liberdade humana consiste nisso. Você pode optar pelo mal. É o negócio do é o lema do Dr. Freud, né? Se o céu não me ouvir, eu vou mover o Aqueronte, que é o inferno. Se Deus não me ouve, pelo menos o diabo ouve, né? Então o sujeito, no seu desespero, que ele acredita que não está sendo ouvido por Deus, claro, você fica xingando por Deus, porque vai ouvir sua ofensa. Então daí você terá uma audiência garantida, tá certo, no inferno. Então você pode ser levado a isso por desespero, pela sua própria natureza. Você nasceu mal, por milhões de motivos, e você pode também cair nisso por engano, né? Você pode estar num tal estado de estupidez espiritual que você não distingue mais Deus e o diabo. Eu digo, olha, hoje mesmo coloquei uma notinha dizendo o seguinte: o senso estético é a primeira qualidade intelectual humana, é a primeira que se manifesta. E existem milhares de testes que mostram que bebês recém-nascidos sabem distinguir o bonito do feio. Você mostra as coisas bonitas e dá uma risadinha, você mostra a coisa feia, ele chora, né? Agora, você pode perder isso aqui, e na medida que ele perde isso aí, ele perde todo o discernimento. Se você vê que hoje é um esforço monstruoso da parte da indústria de cinematográfica, indústria de mídia, para sufocar o discernimento estético já nas crianças. Você pega filmes como Shrek, por exemplo, eu digo, nossa senhora, aquilo lá é para imbecilizar um bebê, né? Ele pode ficar, veja, porque a feiura pode ter um fascínio, mas não é o fascínio da beleza, né? É o fascínio do temor que te escraviza e dá uma espécie de síndrome de Estocolmo. Aquilo te atemoriza de tal maneira que você não aguenta o medo, então você lhe dá o nome de amor ou de atração. Felipe Viana: qual relação podemos identificar entre o nascimento e o desenvolvimento da filosofia moderna de um lado e o esoterismo formalista da maçonaria de outro? A ligação aí é total. Se você pegar Hegel e Fichte, por exemplo, né? Fichte se ele não era um maçom pessoalmente, ele era um apologista da maçonaria. E Hegel, segundo o livro do Jacques Dond escreve D'-H-O-N-D-T, Hegel Secreto,
Nosso Hegel não era maçom, mas ele recebeu um dinheiro da maçonaria para escrever certas coisas. Eu sempre disse, Hegel é um gênio filosófico autêntico, mas é um 171. Então você tem muita coisa a aprender com ele, mas toma cuidado com certos pontos, né? Então, a identidade, por exemplo, que eu vejo entre... Você ler o meu livrinho sobre Maquiavel, você vê que a concepção que o Maquiavel tinha do Estado futuro é muito parecida com a da democracia laica moderna. Muito parecida. Né? Qual é a ligação de Maquiavel com a democracia, com a maçonaria? Eu falo, não sei, mas eu acredito que um bocado de maçom e de líderes por isso maçom leu Maquiavel. Todo mundo aí lê Maquiavel. Não é isso? Tem outra pergunta também, que é a mesma da aula passada. Qual é a diferença da santificação e a divinização? Bom, aí eu sugiro que você consulte, vamos dizer, a própria doutrina da igreja. Pega um bom catecismo da igreja, vai lá, você vai ver as sutilezas aí. E ele pergunta se é possível o processo de canonização na igreja ser falseado. Tudo pode ser falseado no mundo, tá certo? Mas evidentemente tem um limite. E esse limite é dado pelo quê? Pela própria intervenção divina no mundo. Eu acredito que uma certa parte da elite vaticana já passou do limite faz muito tempo. Tá certo? Aldir Guedes Soriano. O senhor poderia explicar a contribuição do cristianismo na formação das instituições americanas, conforme o livro de Benjamin Morris, The Christian Life and Character of the Civil Institution of the United States? Eu mesmo recomendei esse livro, que é uma maravilha. Veja, muitos dos Founding Fathers eram maçons, a começar pelo próprio George Washington. Só que o George Washington, no fim da vida, ele escreveu um negócio dizendo o seguinte: faz 30 anos que eu não vou num templo, numa sessão maçônica. Então, ele entrou na maçonaria por quê? Porque ele era oficial do exército britânico, na juventude. E no exército britânico você só sobe na escala se você for maçom, porque todos os comandantes são maçons. Então ele é um dos milhares de oficiais que está na maçonaria, mas ele nunca mostrou o menor interesse por isso, tá certo? Então, e por outro lado, existem provas cabais de que o George Washington rezava, né? Rezava para o Deus da Bíblia. Então você vê que é claro que a influência bíblica ali era imensamente mais decisiva, pelo menos entre os Founding Fathers, do que a influência maçônica, né? Embora a influência maçônica depois se afirmasse sobretudo na esfera do simbolismo. Quando você pegar a cidade de Washington, então a cidade de Washington só foi construída depois de George Washington, e bastava o arquiteto ser maçom para ele fazer tudo com simbolismo maçônico, é óbvio. Então, existe aqui nos Estados Unidos, como a igreja predominante é protestante, embora os católicos sejam 30% do país, ou seja, das denominações singulares ela é maior, os católicos são maior, né? Mas somando as igrejas protestantes, tudo elas são majoritárias. Então, as relações de protestantismo e maçonaria são muito ambíguas, vão desde a cumplicidade total até a hostilidade aberta. Então essa é uma questão que não dá para você responder em bloco. Você tem que estudar caso por caso. Por exemplo, esse Bill Schnoebelen que eu falei, ele é um pastor protestante, e ele é talvez o pior inimigo que a maçonaria já teve aqui nos Estados Unidos. Mas por outro lado você vai encontrar o Billy Graham era maçom, pelo que eu sei, a informação talvez não seja certa, mas consta que ele era maçom, não é isso? Dos presidentes americanos, 17 foram maçons. O Ronald Reagan não era um membro ativo da maçonaria, ele era um maçom honorário, ele recebeu o grau assim de presente, sem precisar fazer os ritos, essa coisa toda. Mas de qualquer modo tinha algum rabo por isso lá. Eu acredito que o Donald Trump também tem, mas eu expliquei para vocês a questão da dissensão interna entre maçons oligárquicos e democratas, né? Que eu acredito que isso é o que vai decidir o futuro da humanidade pelas próximas décadas. Eu espero que os democratas vençam, mas
E os democratas que não são do Partido Democrata, são o contrário. Os oligarcos seriam as grandes fortunas? As grandes fortunas, claro, o pessoal da Bilderberg, George Soros, Rockefeller, essa gente toda. Que tem, realmente eles têm o plano da governança global, que tem que estar na mão deles. Mas não pense assim, você pensa o poder secreto, né? Não pode que nem o Armindo abriu o título Poder Secreto, foi até um ponto de exclamação, nunca vi ponto de exclamação em frase nominal. O poder secreto. Né? Não pode acreditar nisso, porque o poder deles é limitado. Eu estou falando desses planos de governo global, eles são muito mais antigos do que parece. Eles começaram no começo dos. Na verdade, se você ver, João Amos Comênios, no século XVI, já tinha esse plano na cabeça, né, o educador. Né? E essa ideia reaparece nas obras de Francis Bacon, aparece. Tá certo? Toda hora aparece um plano de governo global. E no começo do século XX, fim do século XIX, começo do século XX, aparece o Cecil Rhodes, que é o fundador da Rodésia. Ele faz um plano e começa a distribuir bolsas de estudos para criar uma intelectualidade capaz de promover esse governo mundial. Mas, bom, daí o Cecil Rhodes morreu e as bolsas continuaram sendo distribuídas, o que não quer dizer que todo sujeito que recebeu uma bolsa do Rhodes é um globalista, né? Assim como todo mundo que recebeu a bolsa do Rockefeller não é um globalista. O Eric Wegener recebeu a bolsa da Fundação Rockefeller, graças a Deus recebeu. Né? Então, essas bolsas não são um sistema infalível de escravização das mentes. Assim como você estudar na London School of Economics, não fará de você automaticamente um membro da Fabian Society. Né? Então a gente não pode pensar assim, como é que se diz? Por impregnação de símbolos. Ah, o cara é da London School of Economics, então ele trabalha para a Fabian Society. Falei, meu Deus do céu, mas nem o Partido Comunista tem esse controle da cabeça das pessoas, meu Deus do céu. Quanto mais, vamos dizer, a sociedade fabiana. Né? Quer dizer, o cara pode. Eu acredito que 80% dos caras que estudaram na London School of Economics não tem absolutamente nada a ver com o fabianismo. Simplesmente estudaram lá como poderia estudar em qualquer outro lugar. E bolsistas do Rockefeller, do Rhodes também. Quer dizer, este esquema, você imaginar que o sujeito que paga você, que está dando dinheiro para você, te controla, eu disse, essa é a coisa mais absurda do mundo. Né? Eu, por exemplo, eu acho que o George Soros não controla nada. Eu acho que os intelectuais que trabalham para ele controlam a cabeça do velho, que é um idiota. Eu comprovei pessoalmente que ele é um idiota. Então, agora, pessoal, o sujeito trabalha para o George Soros. Mas será que o George Soros está entendendo o que o outro está falando? Nem sempre está entendendo. Então, veja, sempre aquele critério do Georg Jelinek, né? Onde há uma intencionalidade e onde há uma confluência acidental de fatores. Isso aqui é básico em todos os estudos humanos. Agora, tem gente que gosta de brincar de portador de inside information. Então eu descobri que o fulano trabalha para não sei o que. O Olavo, por exemplo, todo mundo sabe que o Olavo trabalha para o George Soros e a Hillary Clinton. Ele fica falando bem do Trump, mas é só para disfarçar. Ele trabalha para Hillary, né? Porque no fundo é inside information, né? Então, inside information você vira o islamo-sionista, né? Ou comuno-capitalista, ou comuno-liberal. Isso ontem eu estava vendo o show do Lelutier, aquele... E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.